Olá, a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é tua palavra. Como é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar estudando a lição 6 da nossa lição da Escola Sabatina, marcas de um mordomo. Gostaria de convidar vocês que estão em casa, se puder se colocar de joelho, e comigo está aqui o irmão Alexandre Dantas para discutir essa lição, eu e o irmão Potágoras. Vamos dobrar os joelhos e orar e pedir a direção que vem dos céus. Soberano Deus que habita nos céus, não somos dignos de estar diante da Tua presença, não somos dignos, meu Deus, mas nós sabemos que nos méritos de Jesus nós podemos se achegar diante da Tua presença. Amém, Deus. Então, nesse momento, se achegando diante da Tua presença, nós rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, abra o nosso entendimento, para que nós possamos entender a Tua palavra e essa lição maravilhosa que temos estudado. Amém, Deus. Queremos entregar essa recapitulação em Tuas mãos. No doce nome de Jesus. Amém. Amém. Marcas de um mordomo. Irmão Alexandre Dantas. Então, é bem interessante que aí tem um mordomo, né, estendendo a Bíblia, e um mordomo mesmo, como se fosse um garçom, né? Sim. E aí 1 Coríntios 4, 1 e o 2 diz assim, ó: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Amém. Então os homens têm que ver o que em nós? Considerar nós como ministro de Cristo, né? Sim. E despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o que é para um dispenseiro? Tem que ver. Como requer de nós? Fidelidade. Fidelidade, seja encontrado fiel, né? Na verdade, na lição dessa semana, nós vamos ver quais são as características de um mordomo. Como mordomos da palavra de Deus, quais são as características que nós devemos ser para ser considerado mordomo fiel? Né, a própria palavra de Deus diz que bem-aventurado, né, aquele mordomo fiel, quando Jesus voltar, e o servo, ele usa a palavra servo, né, aquele que encontrará servindo. Sim. Porque nós não sabemos quando é que Jesus virá. Então nós vamos estudar, entender a profundidade dessa lição. E muitos podem não entender a intensidade e a importância desse assunto. Muitos podem falar, essa lição dessa semana está fraquinha. Mas na verdade, nós vamos escavar e descobrir as maravilhas que estão escondidas aqui, irmão Alexandre. É interessante, tem no comentário da lição da Escola Sabatina, da irmã White, né, que diz assim, ó, tá no Para Conhecê-lo, Meditação Matinal de 1965, página 305. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o Senhor ordenou positivamente a seu povo que fosse separado do mundo em espírito, nos negócios, nas práticas, que fosse nação santa. Então, a gente deve estar separado do mundo, tanto no Antigo Testamento como no Novo, como em que? Nos negócios, nas práticas, que fosse nação santa, povo particular, para que anuncieis a virtude daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o povo separado de Deus, separado nas coisas do mundo. O Oriente não está mais longe do que o Ocidente, do que os filhos da luz estão em costumes, prática e espírito dos filhos das trevas. Essa distinção será mais assinalada, mais decidida, ao nos aproximarmos do fim do tempo. Então diz aqui bem claramente, irmão Potágoras, que ao chegarmos mais perto do fim do tempo, a distinção entre nós e o mundo tem que ficar mais longe um do outro. Mais evidente. É interessante notar, irmão, que isso é que vai dar poder à terceira mensagem angélica. Não são argumentos. Isso aqui, mais de uma vez, nós temos falado aqui, nós temos discutido, que o que dá poder à mensagem que nós sustentamos não é nossos argumentos intelectuais. Porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Então, se é o Espírito Santo que faz isso, então não é tanto os argumentos, mas é o poder de Deus. Poder de Deus. Então, essa distinção que você leu aí é de suma importância para nós hoje. Sim, porque a gente vê que a gente tem que estar distinto, e falou até nos negócios. Se o negociante ele frauda alguma coisa, o mundo acha isso, não, isso aí é fraude, imposto, nós devemos estar diferente disso. Se a gente está igual, qual a diferença da gente ser cristão, né? Ser cristão só não. Então, é interessante, irmão Alexandre, que essa questão do poder que você leu aí, essa diferença, ela, em termos práticos, ela mostra muito resultado na pregação do Evangelho. Um exemplo, tem um vídeo muito famoso
na internet aí, que muitos já podem ter visto, conta a história de um testemunho de um pastor americano batista, de como ele começou a guardar o sábado. Eu achei bem interessante que ele conta como um cara que tem doutorado, ele é alguém de nível intelectual, mestrado, doutorado, muda de opinião em relação a um ponto, por causa de uma família que mudou para o colégio dele. E ele não conseguia entender como a família no século XXI pode guardar o sábado. E ele tentou convencer a família. Mas eles tinham um testemunho muito bonito, a família unida. O pai ia na escola buscar os filhos perto do pôr do sol do sábado, para não deixar o filho entrar nas horas sagradas do sábado. E aí, depois que eles foram conversar, o pai deu um livro simples, um livro muito comum. E aí ele passou a acreditar em guardar o sábado, um cara que é doutorado. Então como é que pode um iletrado ou uma família muito simples convencer um doutorando ou um doutorado, ou alguém que tem PhD, alguma coisa assim, a guardar o sábado? Se não for o poder de Deus, eu não sei o que é. Então há uma distinção muito grande. E no livro Grande Conflito, essa versão é uma versão um pouco antiga, mas é a mesma tradução. Se você for pegar a versão mais nova, no capítulo 19, Luz para os Nossos Dias. Se você abrir em Luz para os Nossos Dias, logo nos primeiros 2 parágrafos tem algo muito interessante, irmão Alexandre, que fala sobre essa diferença e sobre o que Deus requer de nós nesses últimos dias. Olha só o que diz aqui: a obra de Deus na terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo dos passados, e a experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Então, a obra de Deus na terra, ela possui muita semelhança ao longo das eras. Então, começando de Adão, Deus sempre teve uma verdade presente, Deus sempre teve um remanescente. E então, existe sempre um paralelo. Então, o que Deus requer deles lá, Deus requer de cada um de nós. E a maneira, os frutos são os mesmos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Então você vê que quando Deus, aqui no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, conversa com Caim, nós sabemos muito bem, é muito conhecida a história de Caim, levando em conta esse texto do livro Grande Conflito, que está aqui, nós vamos ver que o mesmo pode se aplicar hoje no Gênesis 4, verso 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Verso 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. Então Deus está falando sobre dominar a vontade. Então, aplicando esse verso da Bíblia com esse texto, Deus exige de nós os mesmos princípios. Então, como mordomos dos últimos dias, devemos ser pessoas que realmente testemunham por palavra e por ação. Amém. Dessa verdade que Deus não confiou. Agora é bem interessante notar que a gente já foi falado nas últimas lições, irmão Alexandre, que quando se fala em mordomia, não é mordomia só de bens tangíveis, né? É bom sempre salientar, porque muitas pessoas podem não ter pegado a lição antiga, mas de bens intangíveis também. Um exemplo de bens intangíveis é a mensagem adventícia que Deus colocou em tuas mãos, que Deus colocou em nossas mãos. Nós somos mordomos dela. Se somos mordomos, isso significa que Deus vai pedir conta, vai ter um dia do acerto de conta. E o que será que nós temos preparado para esse acerto de conta? Será que nós temos sendo verdadeiros mordomos? Será que nós temos sustentado verdadeiramente a mensagem de Deus? Deve se pensar, né? Exatamente. E aí, no domingo, vai falar sobre fidelidade, irmão Protágoras. Então, a marca de um mordomo, né? Fidelidade, nós vamos falar sobre lealdade, consciência limpa, obediência e digno de confiança. Então, tudo isso é uma marca de um mordomo, né? Vamos lá em Hebreus 11. Você abre Hebreus 11, 8 a 12, 17 a 19, e eu abro em Romanos. Hebreus
11. Hebreus 11 é o capítulo dos heróis da fé, né? Aqui eu chamo isso de a calçada da fama do céu. Essa aqui é a verdadeira calçada da fama que todo cristão deve escrever seu nome. Hebreus 11, verso 8 ao 12. Posso ler? Então está escrito assim, ó. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E aqui no verso 17 e 19. Verso 17 ao 19, não, ainda tem o verso 11 e 12. 11, Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto já teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também, de um, esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. E no verso 17 ao 19, mais heroísmo aqui, ó. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamado tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Bem isso, né? Aí Romanos 4, verso 13 diz assim, ó. Vai continuar com Abraão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Verso 18 a 19 diz: a qual contra a esperança creu em esperança, para que pudesse se tornar pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre da Sara. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. E verso 21, e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também ele era capaz de cumprir. Então você vê, a pergunta é a seguinte: o que esse versículo nos ensina sobre fidelidade? Nos ensina que a fidelidade é algo incondicional. Sim. Mesmo sob situações que é extremas, adversas, não existe desculpa para a infidelidade. Então aí tem o exemplo de Abraão, que poderia arrumar um monte de desculpa. Eu sou velho, a minha esposa, já o ventre dela está morto, não pode ter mais filho. E interessante que você vai lá em Gênesis, fala que Sara quando ouviu, ó, o filho vai ter, vocês vão ter o filho daqui a um ano, ela riu. Ela riu dentro. Aí Jesus, que nós compreendemos que é Jesus ali, responde assim: há alguma coisa impossível para Deus? Abraão creu, e isso foi imputado como justiça. E depois de um ano, teve um filho mesmo. Amém. Então, essa fidelidade, irmão Alexandre, que Deus exige da última geração. Sim. A última geração que vai pregar a mensagem tem que ser uma geração que tenha que ter uma fé segura, firme. Porque nós vamos viver pela fé nos últimos dias. Mas, exatamente, Satanás quer desonrar a mensagem. Então, ele quer mostrar para o universo que nós não cremos coisa nenhuma, né? Então nós não temos razão nenhuma para duvidar. E nós que somos modernos, nós estamos querendo ter fé. Eu creio em Deus, eu creio em condicional. Sim. E Abraão, você viu Abraão, um homem rico, lá em Ur, né? E falou para ele o quê? Sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quem é que teria coragem de fazer isso, irmão? Então, a gente pensa que, não, Abraão foi salvo por uma fé, nós vamos ser salvos por uma fé pequenininha, tanto faz. É o mesmo princípio. Deus vai requerer de nós, mordomos, no último dia, lealdade como teve de Abraão. Amém. Essa fidelidade que Deus requer de nós é algo muito interessante, meus irmãos. Hoje nós estamos falando de mordomia, e nós falamos que mordomia é tanto de bens tangíveis, dinheiros, enfim, bens, e tanto de bens intangíveis. Um exemplo de bens intangíveis que a gente tem citado muito aqui é a questão da mensagem que Deus nos deu. Sim. Agora a questão é a fidelidade em relação à mensagem. Muitos de nós, irmão Alexandre, temos dúvida em relação ao que foi falado. Quando fala dúvida, é dúvida mais num termo prático. Se eu vou perguntar para a maioria dos irmãos, você crê que Ellen White é profeta? Sim, claro. Mas muitos já me perguntaram: irmão, nós não podemos parar de comer carne, nós vamos enfraquecer.
Isso aí é B12. E a B12, irmão Alexandre, o que a gente faz? Nós vamos morrer. Irmão, isso é uma falta de fé. Olha o exemplo de Abraão. Então, se Deus falou uma coisa, o mundo te fala outra. Deus te fala que você tem que comer de 5 em 5 horas. O mundo te fala que você tem que comer de 3 em 3 horas. Em quem você vai acreditar? Irmãos, e eu falei isso na lição passada aqui. O capítulo 1 de 2 Reis conta lá a história do rei que era filho de Acabe. E ele foi a um deus pagão perguntar se ele ia morrer ou não. Isso aqui é um desaforo muito grande. Essa história é a história que me chocou quando eu li a primeira vez. Primeiro Reis, Acasias, capítulo 1. Eu li na última lição, faço questão de ler de novo, porque isso aqui é algo bem interessante. Diz assim, ó: depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse: ide perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Um rei de Israel mandando perguntar a um sacerdote de um povo estrangeiro que servia a Satanás, perguntar o que seria da vida dele. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhe: porventura não há Deus em Israel para ires consultar Baal-zebub? Irmãos, isso aqui é algo muito sério. Um grande exemplo, irmão Alexandre. Não é pecado consultar um psicólogo, mas antes de consultar um psicólogo, que tal se a gente ler o livro Mente, Caráter e Personalidade? Que tal se ler? Lê e crê. Existe o livro Mente, Caráter e Personalidade. É um livro que fala da verdadeira psicologia do céu. Volume 1 e 2. Tem volume 1 e 2, ou seja, é a verdadeira psicologia. Então, quando a gente coloca de lado isso, e nós vamos lá para saber do psicólogo o que eu faço com minha mente, eu estou fazendo a mesma coisa que ele fez. Sim. Como eu disse, eu não acredito que seja errado alguém ir um psicólogo, mas antes disso, saiba da verdadeira psicologia celestial. Aplica isso na tua vida. E se porventura permanecer, aí você vai atrás do psicólogo. Mas eu duvido que vai precisar. Sim, aí tem um texto no Espírito de Profecia aqui, está no comentário da lição na Escola Sabatina. Eu recomendo muito os irmãos comprar a lição com o comentário. Está no Obreiros Evangélicos, página 15. Solene responsabilidade que reposa sobre os que são designados como vigia da igreja. Então, a solene responsabilidade é que estão como vigia na igreja. Mordomos do mistérios de Deus. Eles devem ocupar a posição de sentinela nos muros de Sião. Sião, igreja. Para fazer soar o alarme, a aproximação do inimigo. Então, nós temos que ficar no muro. No muro de Sião, que é um simbolismo, para dar a trombeta quando se aproximar o inimigo. Os sentinelas sobre os muros de Sião têm o privilégio de viver tão perto de Deus e ser tão suscetíveis às impressões do seu espírito, são pessoas bem espirituais, né? Que ele possa operar por meio deles, para avisar os pecadores do perigo que correm, indicando-lhe o lugar de segurança. Escolhidos por Deus, selados com o sangue da consagração, eles devem salvar homens e mulheres da destruição iminente. Cumpre-lhe advertir fielmente os seus semelhantes do infalível resultado da transgressão, bem como fielmente salvaguardar os interesses da igreja. Então, o que esses homens que vão ficar aí no muro de Sião? Cumpre-lhe advertir fielmente os irmãos e seus semelhantes do infalível resultado da transgressão, bem como fielmente salvaguardar o interesse da igreja. Em tempo algum, eles podem afrouxar a vigilância. Sua obra requer exercício de toda a faculdade do seu ser. Sua voz deve erguer qual sonido de trombeta, nunca fazendo soar uma nota vacilante e incerta. Então, o que os que estão vigias no muro de Sião tem que dar trombeta no sonido certo? Só para dizer, ó, isso é pecado, irmão. Cuidado, o inimigo está vindo. É uma pessoa que são suscetíveis, pessoas espirituais que sabem o que é pecado. Exatamente. Irmão Potário, você está fazendo isso. E todo mundo está dizendo, não tem nada a ver. Mas a pessoa que é espiritual, Potário, isso é pecado. Está escrito lá, eu li no livro do Espírito de Profecia. Não faça isso não, e mostra. Enquanto a maioria está dizendo, não tem nada a ver. Não, isso é uma diversão. É só para os irmãos entenderem, quando fala dos muros de Sião aí, saiu uma ilustração muito boa, porque nos tempos antigos, meus irmãos, era tempos de muita guerra, né? E aí as cidades eram muradas, tinha muro, então tinha a cidade que ficava protegida por muros, porque naquela época não existia aviação, era o transporte mais rápido que tinha era o cavalo, então não tinha como só pular os muros.
Mas mesmo assim, quando vinha inimigo, muitas vezes ainda tinha que fechar o portão da cidade, E ficava os guardas no muro. Então tinha que ficar alguém no muro quando vinha o inimigo, e aquela pessoa tinha que ficar ali dia e noite, ali trocava, né? Ia trocando os... E muitos muros tinham até casa, as pessoas, os guardas ficavam nas casas ali, era 24 horas o turno. Né? 24 horas, exatamente. Então, quando eles vinham ver o perigo, se eles não falassem nada, eles eram inimigos da nação. Sim. Isso daí é interessante, que até no reino animal, irmão Alexandre, tem isso daí. Se vocês for assistir documentários sobre o reino animal, tem um animal chamado suricate da África, que fica parado, só olhando. Se vê o inimigo. Isso, e é engraçado que eles revezam. Ele reveza, e aí sai um animalzinho para caçar comida, enquanto o outro fica na vigia. Então, quando tem um perigo, eles têm que dar o sinal rapidinho logo. Tá vindo alguma coisa de diferente. Então, o que se aplica, o que se nos diz a cada um de nós hoje? Nós devemos estar atento, não para ficar cuidando da vida dos outros, mas porque nós temos uma relação com o Senhor Deus, e nós sabemos que os ataques de Satanás nos últimos dias vão ser bem pior. E nós somos guarda do nosso irmão. Caim falou que não, mas Deus nos colocou como guardador do nosso mordomos, né? E mordomos do nosso própria família, nossos irmãos. Se o irmão está em perigo e eu não advirto, esse sangue cai sobre mim. Então eu tenho que advertir, irmão. Se você ama uma pessoa, Potraga, sabe que ele está indo num precipício, você vai, deixa que ele caia. Senão você não ama. É verdade. Porque se você ama, você vai tacar pedra. Para, meu, gritar. Para, meu, você está no precipício. Não posso deixar você cair aí. É verdade. Avisa. É verdade. Uma mãe, por exemplo, ela repreende o filho, ela bate no filho. Sim. Mas será que ela bate porque ela odeia o filho? Mas é interessante, né? Falando de fidelidade, irmão Alexandre, tem outro texto aqui no livro O Grande Conflito. O capítulo é A Causa da Degradação Atual. É o capítulo 21 do Grande Conflito. Nessa versão, a página 409. Mas se você for no capítulo 21, você vai ver esse parágrafo. Olha só, vamos ler e entender esse parágrafo à luz da fidelidade que está na lição de domingo. Onde quer que exista a causa idêntica, os mesmos efeitos seguirão. Aquele que deliberadamente abafa as convicções do dever, pelo fato de se achar esse em conflito com as tendências pessoais, perderá finalmente a faculdade de discernir a verdade do erro. Obscurece-se o entendimento, a consciência se torna calejada, o coração endurecido e a alma se separa de Deus. Onde a mensagem da verdade divina é desdenhada e tratada levianamente, ali a igreja se envolve em trevas, esfria a fé e o amor, entram em separação e discórdia. Misericórdia. É interessante que muito se fala que a igreja não pode ficar entrando em brigas, em separação, em facções. Muitos irmãos falam isso, irmão Alexandre. Mas aqui tem uma das razões porque entra discórdia e separação na igreja. Irmão, pregar a verdade não causa discórdia na igreja. Eu vou citar mais para frente algo sobre a união da igreja, a verdadeira união da igreja, na lição que vem um pouco mais para frente aqui, sobre o que vai causar a verdadeira união na igreja. Mas esse texto vem para trazer que a fidelidade a Deus, a fidelidade à mensagem, sermos mordomos fiéis à mensagem que Ele nos entregou, é o que escuda a igreja. Agora, se eu porventura eu não tenho essa verdadeira mordomia em relação à mensagem que Deus nos deu, aí vai ocorrer separação e discórdia. Então, o que causa essa separação e discórdia dentro da igreja não é pregar a verdade. E aí fala que esfria também, né, a fé. Esfria, fica aquela coisa fria. Aí vem algumas pessoas, a igreja está fria, temos que fazer alguma coisa. Aí vai lá e põe música mundana, porque a gente tem que animar o mundo. Usar métodos mundanos. O motivo que a igreja está desanimada, o motivo que os irmãos não estão indo no culto de quarta-feira, que até o domingo está ficando vazio, o motivo é simples. Por causa disso aqui, ó, onde a mensagem da verdade divina é desdenhada. Desdenhada deve ser tratada de qualquer jeito. É desprezar, não é? Isso é desdenhar. E tratada levianamente. A gente lê alguma coisa sobre teatro, que nem se falou, sobre saúde, e as pessoas tratam, isso daí não é importante não. Ali a igreja se envolve em trevas. Esfriam a fé e o amor, entra a separação e a discórdia. Não é a pregação da verdade que separa a igreja. Se você acha que não posso pregar a mensagem não, porque senão vou separar a igreja, você está equivocado, meu irmão. Você está totalmente equivocado. Mas o que separa a igreja
O que causa discórdia na igreja é isso aqui, ó. A mensagem divina, que foi a mensagem que ele nos deu como mordomos, desdenhada e tratada levianamente. E agora, segunda-feira, é uma continuidade do assunto que a gente está falando. Agora, lealdade. Vamos ler Mateus 6,24? Lê Mateus 6,24 aí. Vamos lá, Mateus 6 é no Sermão da Montanha, né? E eu vou ler 1 Crônicas 28, 9. Mateus, capítulo 6, verso 24. Está dentro do Sermão da Montanha. Dizem que esse é um dos principais sermões do cristianismo e o mais conhecido também. Aqui está escrito assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em 1 Crônicas 28, 9 diz: e tu, Salomão, meu filho, conheces o Deus do teu pai, serve-o com um coração perfeito e com a mente bem disposta, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e compreende todas as imaginações dos pensamentos. Se tu o buscares, ele será por ti encontrado, mas se tu o abandonares, rejeita-te-á para sempre. Então o texto que você falou, ninguém pode servir dois senhores. Sim. E aqui Davi dá um conselho para Salomão, né? Queria ser rei. Ó filho, busca o Senhor de todo o teu coração, de coração perfeito. Se você buscares, você vai achar ele, mas se abandonares, ele vai te abandonar para sempre. Interessante, né? Aí a pergunta é: o que esse texto nos ensina sobre lealdade a Deus? Então, primeiramente eu gostaria de comentar, a gente falou de fidelidade. Qual será, irmãos, a diferença entre fidelidade e lealdade? Uma vez eu fui fazer essa pesquisa, eu fiquei curioso, porque não é a mesma coisa, lealdade e fidelidade, para mim sempre soou como o mesmo significado. Mas uma pessoa instruída no assunto me explicou que há uma diferença clara entre lealdade e fidelidade. Fidelidade é quando você é fiel a um pacto. Um exemplo: você tem um pacto com alguém, eu tenho um pacto com o irmão Alexandre, um exemplo, e aí a gente faz um acordo. Então, se ele cumpre a parte do acordo dele, eu cumpro a minha parte do acordo. Então é simples, fechou. Agora, a lealdade, ela vai além da fidelidade. A lealdade seria mais ou menos assim: se o irmão Alexandre ele não cumpriu o pacto dele, não cumpriu comigo, eu mesmo assim ainda faço tudo por ele, eu ainda cumpro a minha parte. Isso é lealdade. Isso é lealdade. Então, por exemplo, um exemplo de fidelidade é o casal, um está ali junto, casado, enquanto um é fiel ao outro, mas quando um descobre que um trai o outro, muitas vezes se separa. Então, o cônjuge que não traiu, ele foi fiel, o acordo dele até o fim, até quando separou, ele foi fiel. Um outro exemplo é no caso do cônjuge que, mesmo após traído, ele continua fiel à esposa e volta e trata a pessoa como se ela nunca tivesse traído ela. Então esse é um exemplo de lealdade. Então a lealdade ela vai além. A lealdade ela é uma coisa assim muito mais profunda do que a fidelidade. Então aqui fala que o servo, o mordomo fiel, ele é leal. Deus ele nunca vai faltar com a gente, para a gente precisar ter que fazer assim: eu vou fazer isso, mas Deus não fez o prometido. Porém, muitas das vezes as promessas de Deus não ocorrem conforme nós esperávamos que ocorresse. Que nem os próprios discípulos, eles esperavam que Jesus fosse estabelecer o reino. Sim. Até quando Jesus ressuscitou, no capítulo 1 de Atos, quem lê o capítulo 1 de Atos vai ver que eles perguntaram: Senhor, será agora que o Senhor vai restaurar? E depois de tudo isso, depois que aconteceu tudo isso, ele ainda tinha esperança que o reino fosse estabelecido naquele momento. E aí a resposta de Jesus foi que não cabe a nós sabermos, né, o tempo que Deus escolheu. Então Deus ele tem sua autoridade. Então, irmãos, a lealdade ela é assim: mesmo quando você não entende o porquê que está acontecendo isso de errado na tua vida, o porquê que não deu certo isso ou aquilo, mesmo assim você é fiel, continua a fidelidade a Deus, mesmo aparentemente você estando aparentemente desprezado ou desamparado. Um grande exemplo de lealdade, irmão Alexandre, a Deus está no Daniel. Porque se você for olhar bem a história de Daniel, vocês vão ver que Daniel, pela vida dele, ele veio de família fiel. Ele não veio de família infiel. Mas todas as famílias foram levadas cativos para a Babilônia. Seja Sim. fiel ou infiel. Mesmo todo mundo estava errado. Então eles foram levados. Agora, quando você vê lá no livro de Isaías, você vê que Isaías, quando
a embaixada da Babilônia veio visitar o rei Ezequias, o rei Ezequias mostrou todas as coisas que tinha no palácio, né? Mostrou tudo. E aí Isaías veio e perguntou: o que você mostrou para ele? Aí o que ele respondeu? Eu mostrei tudo. E aí a resposta de Isaías foi que eles viriam, que os caldeus viriam, tomariam Judá, e que os descendentes deles seriam levados como eunuco para servir o palácio de Babilônia. Então os reis do passado, ele não colocava como os mordomos próximos, né, homens que não eram eunucos. Por quê? Porque tinha suas esposas, tinha suas filhas. E outra coisa também, o eunuco poderia querer matar o rei para reinar no lugar dele, ou então o eunuco poderia querer matar o rei para fugir para a terra dele, a pessoa, né? Agora o eunuco dificilmente faria isso, porque o eunuco, primeiro, ele não poderia gerar filhos. O eunuco seria uma vergonha ele voltar para a terra dele, ele era eunuco, que vergonha. O eunuco nunca seria um rei. Então essa era uma maneira que os reis do passado, só para os irmãos entenderem, eunuco é uma pessoa castrada. Eunuco é uma pessoa castrada, simples. Então, muito provavelmente, a Bíblia não fala diretamente, mas pegando a profecia de Isaías, nós chegamos a entender que nós podemos inferir, dá para inferir sem sombra de dúvida nenhuma, que Daniel foi um eunuco, ele foi castrado para entrar. Não fala nada de família dele, né? Não fala nada de família dele ao longo do texto. E a história diz que para ficar perto do rei tinha que ser. Todos os reis cercavam por questão de segurança, né, de homens que estavam castrados. Então só para vocês entenderem bem, o homem era de uma família fiel, e por causa do pecado do seu povo, ele foi levado como escravo, longe da família dele, e provavelmente castrado, na época que nem anestesia tinha. E ele tinha toda a desculpa para falar: tá vendo? Aconteceu tudo isso comigo, então eu vou fazer tudo o que eu quero. Mas ele, em todo momento, ele foi leal. Amém. Leal. E aí no final, lá quando Daniel estava orando, no final do livro, um anjo tocou e falou: você é um homem muito amado. Olha que benção. Homem muito amado. Irmãos, Deus quer fazer isso com cada um de nós. Amém. Que nós possamos ter essa lealdade que teve Daniel. Outro homem que eu lembrei aqui também, está em Jó 13,15. Jó também foi um homem leal. 13,15. Ainda que ele me mate, contudo eu confiarei nele, mas manterei meus próprios caminhos diante dele. Então, Jó também, ainda que Deus me mate, mesmo assim eu vou ser leal a Deus. Então, o homem leal também, Jó, né? Jó foi um homem leal a Deus, todas as coisas. Amém. Então, Deus requer de cada um de nós essa lealdade. E eu sempre acredito, eu sempre chamo, né? Gosto de fazer o apelo para que nós possamos cada dia fazer um exame de coração e ver. Porque a nossa caminhada cristã, ela é uma crescente. Nós vamos aprendendo coisas novas, sempre nós vamos aprender coisas novas. Nós devemos pôr em prática, se humilhar diante de Deus e viver essa verdade que Deus nos revela. Amém. Tem um texto no Mensagem aos Jovens, diz assim, ó: a quem vos apresenteis por servos, para eu obedecer, sois servos daquele a quem obedeçais. Certo. Se condescendemos com a zanga, a concupiscência, a cobiça, o ódio, o egoísmo ou qualquer outro pecado, tornando-nos servos do pecado. Ninguém pode servir a dois senhores. Se servimos o pecado, não podemos servir a Cristo. O cristão sentirá sugestões do pecado, pois a carne cobiça contra o espírito, mas o espírito luta contra a carne, mantendo um constante conflito. Então, constante, até a volta de Jesus, nós temos um conflito. E que se faz necessário o auxílio de Cristo. Se faz auxílio de Cristo no quê? Nesse conflito que tem. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, né? A fraqueza humana une-se, nós somos fracos, mas essa fraqueza não é desculpa, porque une a força divina. E a fé exclama: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós somos fracos, nós somos pequenos, pecadores, mas em Cristo nós somos poderosos em Cristo Jesus. Nós somos fruto, podemos todos em Cristo que nos fortalece. Amém. Então, nós não precisamos ficar nessa concupiscência, no ódio, no egoísmo. Jesus é poderoso para nos libertar, dar-nos o poder para viver à altura, viver no Espírito. Em Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então,
em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Amém. Amém. E podemos ser leal a Deus. Podemos ser leais como pelo Jó, poder de como Deus. Daniel, que você e isso, aquelas pessoas que são leais, como eu disse, está escrito em Hebreus 11. Hebreus 11 é um resumo muito pequeno, irmãos. A história dos fiéis de Deus será contada pelo resto da eternidade. São histórias de heróis da fé. Agora, irmão Alexandre, vamos pensar. A gente falou de lealdade aqui. E o que seria um servo não leal? Tendo em vista todo esse conceito que nós temos de bens tangíveis e não tangíveis, né? Da mensagem, a verdade de Deus, as 3 mensagens angélicas que Deus colocou em nossas mãos, e tudo que Deus colocou, todas as oportunidades, nós somos mordomos até das oportunidades que Deus nos dá. O que será um servo que não é leal? Olha só para vocês terem uma ideia da importância da lealdade. Aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, no capítulo 65, diz assim, ó: Satanás tem usado como seus agentes indivíduos que professam crer em parte da verdade presente, enquanto combate outra parte. Então Satanás, agora olha só o que ela vai dizer. Dessa maneira ele pode obter mais sucesso do que com aqueles que estão movendo guerra total à nossa fé. Sua artificiosa estratégia de promover o erro através de crentes parciais na verdade tem enganado a muitos e perturbado e desagregado sua fé. Essa é a causa das divisões no norte de Wisconsin. Alguns recebem uma parte da mensagem e rejeitam outra. Um aceita o sábado e rejeita a terceira mensagem angélica. Agora, olha que coisa interessante. Então Satanás quer pessoas desleais na mensagem. Como? Ele vai trazer pessoas para a igreja que se apaixonam por uma parte da mensagem. No sábado, por exemplo, como está escrito aí. Isso, eu me apaixonei. Eu ouvi a Novo Tempo, gostei lá do negócio do sábado, eu venho. Mas quando chega aqui, eu não creio que essa velhinha é profeta, não. Aí, essa pessoa, ela adentra o arraial da igreja. Ela cria um campo de influência, porque todos nós temos um campo de influência. As pessoas, muitas delas são graciosas, muitas delas são pessoas muito amáveis. E aí o que acontece? Satanás tem mais sucesso usando essa pessoa do que usando uma pessoa que está lá fora, que ataca a igreja adventista dia e noite. Por quê? Essa pessoa está dentro da igreja, ela aparentemente, os irmãos gostam dela, ela crê ali na mensagem, ela crê realmente. Mas esse negócio de reforma de saúde, eu não acho bem, irmão Alexandre. Por que reforma de saúde? Importante é o coração. Então, Satanás tem trabalhado com essas pessoas. Olha o que a profeta diz: uns aceitam o sábado e rejeita a terceira mensagem angélica. Todavia, porque aceita o sábado, reivindica a companhia daqueles que creem em toda a verdade presente. Então trabalha para atrair outros à mesma escuridão que se encontra. Olha. Então, um prosélito, fica fazendo prosélito para trazer pessoas para descrever a mensagem. Então, fica pondo dúvida na mensagem. Será mesmo que é isso? Irmãos, muitas das vezes, e isso aqui a gente tem visto essa semana, que foi contada a história de Abraão aqui, na lição sobre fidelidade, no domingo, e agora lealdade. Muitas das vezes, tem muitas coisas que nós não conseguimos entender o porquê. Não entendemos por que Deus não quer que o teatro na igreja. Eu, sinceramente, não sei, porque eu sei que uns podem dar uma explicação, outros outra. Mas Deus falou que não quer. Então, se eu sou leal a Ele, não, pronto. Eu não preciso ficar dando desculpa. Então, Satanás, segundo a profeta do Senhor, capítulo 65 do Testemunho para a Igreja, aqui está na página 326, diz que Satanás ele tem maior sucesso de usar essas pessoas que crê parcialmente na verdade presente, do que com aquelas pessoas que estão fora da igreja, que atacam o dia inteiro a igreja. Que coisa, né? Que coisa. Que Deus tenha misericórdia que eu e você não possa estar nesse grupo. Amém. Terça-feira, fidelidade, lealdade e agora consciência limpa. Você é fiel, você é leal a Deus, agora consciência limpa. Aqui na lição, o primeiro parágrafo diz assim: há muitas coisas preciosas que podemos possuir: saúde, amor, amigos, uma família maravilhosa. Todas essas coisas são densas, mas só vem uma das mais importantes, seja a consciência limpa. Isso é o mais importante, você dormir num travesseiro sossegado, dormir e acordar sossegado, tendo a consciência limpa. Vamos ver Hebreus 10 de novo. Você vai em Hebreus 10, de 19 a 22. E sem contar que a questão de consciência limpa é um fator muito importante para a saúde mental. Pessoas que passam muito tempo, irmão Alexandre, com consciência que não está limpa, ela desenvolve problemas mentais.
Porque quem não é fiel e não é leal a Deus, só fala de boca, ela não vai ter consciência limpa. A consciência sempre vai acusá-la. O Espírito Santo falando e ela sempre vai falar: eu tô honesto, eu sou pregador, eu sou um pastor, eu sou um ancião, mas eu tenho feito aquelas bobagens que ninguém tá sabendo. Então a pessoa não vai dormir direito. Lê aí primeiro. Hebreus 10, do verso 19 ao verso 22. Diz assim, ó: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, com certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. E eu vou ler 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, hoje, alguns deixarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, falando mentiras e hipocrisia, tendo sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Então, o que significa ter uma má consciência e uma consciência cauterizada? Então, cauterizada significa que o erro já não causa mais a consciência pesada, né? Isso é terrível. E fala que nos últimos dias vai ter isso, ó. E aí a consciência cauterizada vai dar ouvido ao quê? Espíritos enganadores e doutrina de demônio. Ou seja, a pessoa mente na cara dura, né? Um cristão, irmãos, mentirosos não vai entrar no reino dos céus. Isso é algo para a gente sentar, pensar e meditar. Não existe mentirinha. Santa, não existe. Temos que falar a verdade. Mentira branca, né? Então, a gente falou de fidelidade. E muitas das vezes falar a verdade requer uma fé muito grande nossa. E às vezes requer perda. Requer uma perda muito grande. Porque às vezes eu falar a verdade pra você, talvez eu perca emprego por ser uma pessoa leal e falar a verdade, perca cargo na igreja, amigos, a gente perde pessoa, porque ser leal, ser fiel a Deus sobre todas as coisas, falar a verdade, ter a consciência limpa, isso tem um preço. Sim. Tem um preço a pagar. Jesus, quando você veio aqui na terra, como homem, quantos amigos ele tinha em roda dele? Poucos. Muitos poucos. Porque era um homem que falava a verdade e era leal e era fiel, né? Jesus, nós cremos que Jesus foi 100% Deus, 100% homem. Ele era fiel e muitas pessoas não queriam, principalmente os fariseus, que eram hipócritas. O que é um hipócrita? Atores. Diziam que vivia aqui, mas não vivia. Atores. Então os atores da fé não gostam de pessoas que são fiel, são leal. Não gostam. Sim, a verdade ela precisa de uma profundidade. O mundo já está cheio de pessoas inteligentes, na verdade, né? Porque todo lugar tem pessoas inteligentes. Sim. Agora, não são só intelectuais. Muitas das vezes nós achamos, um exemplo, a gente vai para um determinado público, né? E a gente vai colocar para um determinado público um evangelho mais intelectual. Porque é para agradar aquela massa, né, de pessoas, aquela classe de pessoas intelectuais. Eu já vi muitas pessoas falando isso, e ela até se incluiu no meio. Para mim ouvir tem que ser um sermão intelectual. Eu não quero ouvir um sermão de um bruto, né, vamos dizer assim. Porém, irmãos, essa questão, consciência limpa, de um servo fiel, simples, com consciência limpa, fiel a Deus, pregando a mensagem, estremece até a pessoa que é de classe intelectual. Já vi o livro de Atos, contando a história dos discípulos, que eles maravilhavam das palavras que aqueles pescadores falavam. Sim, homens analfabetos, semi-analfabetos. E nós entendemos que a mensagem do terceiro anjo, que vai vir com muito poder, vai ser nessa mesma linha. Não são pessoas, não que seja errado ser intelectual ou estudar, mas que o principal é a comunhão com Deus. Sim. É interessante também, irmão Alexandre, notar que aqui no Testemunhos para a Igreja, na página 380, eu estava aqui pensando sobre essa questão da hipocrisia, que o irmão Alexandre falou, e a questão da consciência limpa. Pensando na questão da hipocrisia, olha o que a profeta do Senhor diz: Deus não depende de qualquer homem para o avanço de sua causa. Isso está na página 380. Deus não depende de qualquer homem. Então a gente pensa assim, né, que a gente precisa de fazer uma estratégia, porque senão Jesus não vai voltar. Olha o que diz: Ele está chamando e qualificando homens para levar a mensagem ao mundo. Então nesse momento, o evangelismo que nós fazemos dentro da igreja, o motivo que nós fazemos o evangelismo, é porque Deus está chamando e qualificando homens.
ele pode aperfeiçoar sua força na fraqueza dos homens. O poder é de Deus. Desenvoltura, eloquência, grandes talentos não converterão uma só pessoa. Os esforços do púlpito podem despertar as mentes. Os claros argumentos podem ser convincentes, mas Deus dá o crescimento. Homens piedosos, fiéis e santos que vivem cada dia aquilo que pregam exercerão uma influência salvadora. Aquilo que você falou, homens piedosos e fiéis e santos que vivem cada dia aquilo que pregam exercerão uma influência salvadora. E ele continua dizendo: um sermão poderoso feito do púlpito pode atingir a mente, mas um pouco de imprudência da parte do pastor fora do púlpito, a falta de seriedade e de verdadeira piedade na conversação, simples falar, neutralizarão sua influência e desfarão as boas impressões feitas por ele. Os conversos serão seus. Em muitos casos, eles buscarão não subir mais alto do que o pregador. Olha só, os conversos, eles não buscarão subir mais alto do que o pregador. O que significa isso, irmão Alexandre? Que a pessoa que é um discipulado, ele não cresce mais do que aquele seu tutor, né? O discipulador, sim, né? Sim. Então, por exemplo, se eu sou um discipulador do irmão Alexandre, e eu acho que não tem nada a ver esse negócio de teatro, irmão Alexandre, não sei pra que fica essa discussão de teatro, um teatrozinho de vez em quando não tem mal nenhum dentro da igreja. E aí, uma pessoa que está sendo discipulada por mim, o que ela vai? Ela não vai além, não costuma ir além, é o que a profeta está dizendo aqui. E sabe que isso é um perigo? Nos estudos bíblicos. Irmãos que não creem no Espírito de Profecia, não creem na mensagem de saúde, eles pulam esse estudo. Muitos dos irmãos também eu já tenho percebido que eles não sabem explicar 2.300 tardes de manhã, aquele do juízo, o estudo sobre juízo. Então eles não sabem explicar, eles pulam isso. Então aquela pessoa que teve estudo com ele vai batizar, não crendo no Espírito de Profecia, não crendo em saúde e não crendo 2.300 tardes de manhã, o santuário. Então as pessoas que entram para o nosso povo nem sabem sobre essas doutrinas fundamentais. Apesar de presente nós temos. E aí alguém prega lá na frente, mas que nunca ouvi falar nisso, tem isso também? Heresia isso aí. Sim. Aí começa um ensina o outro, até vai se tolerando, a geração que tolera, a outra aceita. Sim. E aí nossa igreja, vai indo na verdadeira apostasia. Sim. E a Moat fala que um dos ataques de Satanás nos últimos dias é dizer que não tem santuário, e não havendo profecia o povo se corrompe, vão com ataque satânico contra os testemunhos, e isso nos últimos dias está acontecendo por causa desse texto que você leu. Exatamente. O sucesso de um pastor depende muito de seu comportamento fora do púlpito. Olha, quando ele termina de pregar e desce do púlpito, seu trabalho não está terminado, está apenas iniciando. Ele deve pôr em prática o que pregou. Não deve agir imprudentemente, mas pôr uma guarda sobre si mesmo, a fim de não fazer e dizer que dê vantagem ao inimigo e traga vergonha para a causa de Cristo. Todo o cuidado dos pastores é pouco. Não só pastores, mas pessoas que pregam. Pregadores. Especialmente quando diante de jovens. Eles não devem usar nenhuma palavra leviana, gracejos ou piadas, mas lembrar-se que estão em lugar de Cristo e que devem nos dar pelo seu exemplo a vida de Cristo. Olha que coisa, olha que chamada, olha que responsabilidade. E para ter uma consciência limpa não deve se acomodar a piada, né? Exatamente. Se vocês acostumam com piada, logo a sua consciência vai estar suja. Porque começa com piada branca que o pessoal fala, e aí vem o gracejo, porque piada, a pessoa, quando piada o outro ri. Gracejo, daqui a pouco a gente tá dando risada do defeito do irmão, daqui a pouco ouvindo piada, Ari Toledo, não sei quem, piada suja, e aí a nossa consciência começa a ficar como? Suja. Sim, exatamente. Não tem como ficar limpa. Então, Deus não precisa de estratégias humanas. Esse texto do Testemunho para a Igreja deixa claro que Deus não precisa de estratégias humanas para a pregação da verdade. A única coisa que Ele precisa é de você, meu irmão, de você mesmo, submissão a Ele. É a única coisa que Ele quer de você. Se você é uma pessoa submissa a Ele, de coração, de oração, se humilhando a Ele, pedindo: Senhor, tenha misericórdia de mim, e vivendo na mensagem que Ele te deu, sempre mordendo fiel, você é o maior pregador. Amém. Agora, se você negligencia qualquer um desses ensinos, e você fala: não, mas eu sou um bom evangelista, eu tenho estratégia, você infelizmente se enquadra no que está aqui, ó.
Você prega uma coisa, mas sua própria ação neutraliza aquilo que você prega. Sim, misericórdia. Tem um texto, Esse Dia com Deus, uma meditação matinal muito linda, na página 64, ó. Os pensamentos precisam ser controlados. Amém. Se precisam, é porque Deus dá o poder para a gente conseguir, né? Amém. Deve haver firmeza de propósito para cumprir o que se pretende empreender. Ninguém, a não ser vós mesmo, pode controlar o vosso pensamento. Então aqui está bem claro, como água cristalina. Ninguém, a não ser vós, nós mesmo, pode controlar o vosso pensamento. Na luta por alcançar a norma mais elevada, o êxito ou o fracasso, muito dependerão do caráter e da maneira pelo qual os pensamentos são disciplinados. Então pode haver uma disciplina na nossa mente. Se os pensamentos são bem cingidos, como Deus ordena que sejam diariamente, olha, girarão em torno daquele assunto que nos ajude a ter maior devoção. Ou seja, nós temos que demorar nossa mente em coisas que são puras, traz a consciência limpa. Se os pensamentos foram corretos, então como resultado, as palavras também serão corretas. Então eu falo que minha mente está cheia. As ações serão de molde a trazer alegria, conforto e descanso às pessoas. Então, irmão, é possível a gente ter um controle dos pensamentos. Através do que? Ela dá aqui, ó. Deus dá o remédio para nós. Como? Girar em torno de assuntos que nos ajudem a crescer espiritualmente. Então, se eu vejo coisa pornográfica, se eu vejo coisa de morte, como é que vai estar a minha fala? Se eu vejo só competição, futebol, como é que eu vou entrar na igreja e ver que alguém fala assim, não pode jogar dama? Eu vou achar um absurdo isso aí. Fanatismo. Falar é fanático. Nossa, porque eu tô acostumado com tudo quanto é competição de futebol, Corinthians, Palmeiras, e é gol, vou em estádio, tudo. Assisto coisa pornográfica. Aí eu vou ficar dando aquela desculpa. Eu sou homem, né? É impossível olhar para uma mulher e não sentir algo. Não tem jeito, né? Só na volta de Jesus eu crio esses dogmas. Que é impossível, é claro. Eu só tô assistindo porcaria, é claro, eu faço como Agostinho de Hipona. Por que Agostinho fez a doutrina do pecado original? Porque ele tinha um pecado sexual que ele não conseguia vencer, então ele, para aplacar a consciência dele, fez esse dogma do pecado original. Então o ser humano é perito em fazer coisas em volta dele que a consciência dele fica aplacada, né? Sim. Pra a consciência aparecer que tá limpo, mas não tá. Exatamente, tipo uma desculpa, né? Sim. Pra poder ficar, tipo uma diplomacia com a mente. Eu falei assim, aí fica com a consciência cauterizada. Exatamente. Ou seja, não causa mais aquele impacto da primeira vez, né? Então a gente vê que essa questão da mordomia é muito mais profunda. Mordomia, né? A gente está indo no sentido bem amplo. Então não é só a gente, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, não. É a fidelidade ao Senhor em todas as coisas. Toda luz, todo entendimento que você tem em relação a alguma coisa, você é mordomo, você é responsável, você tem uma oportunidade na vida. Então até uma oportunidade perdida vai ser cobrado, né, de cada um de nós. Então que nós possamos se entregar a esse Deus, e Deus nos dá um caminho a percorrer. Deus, ele revela, ele sabendo que Satanás vai vir com suas atitudes. Deus é tão amoroso, irmão Alexandre, que ele nos revela antes. Então ele já falou pra gente mudar a alimentação. Ele já falou pra gente sobre diversão. Inclusive essa semana eu vi algo. Minha mãe estava assistindo um jornal e eu fiquei maravilhado. E eu lembrei de uma passagem de Espírito de Profecia, que eu não lembro bem onde é que está o texto, mas na mesma hora eu lembrei. Quem lê o Conselho sobre Regime Alimentar vai ver que esse texto está ali. Uma pesquisa mostrou que, feito com ratos, que o rato que ingere muito sal, ele fica mais demente. Ele não consegue nem fazer o ninho direito. Eles conseguiam fazer, porque ele consumiu muito sal. Muitos achavam que era só pressão alta que causava, mas agora está fazendo uma ligação entre a ingestão de sal e a questão do raciocínio intelectual do indivíduo. E aí a profeta do Senhor já falava que o Senhor me mostrou que nós não devemos comer muito sal. Aí a própria Ellen White fala que não sabia o porquê, mas o Senhor falou que não, muito sal não. Então você vê claramente, irmãos, que também açúcar, né? Então Deus é maravilhoso. Por isso que a mensagem de saúde implica exatamente nesse tema de terça-feira, consciência limpa. A mente pura, o que a gente come cai no sangue. E o Espírito de Profecia nos revela isso aí. Deus, através do Espírito de Profecia, o que a gente come cai no estômago e vira o sangue. O sangue vai para a mente.
Então, aquilo que a gente come de estimulante, como carne, ela fala em conselho sobre regime alimentar, que é estimulante, café, chá preto, tudo que tem cafeína, é um princípio, né? Então, isso nos traz uma consciência travada. Nós não conseguimos compreender a mão direita da esquerda. Por isso que a mensagem de saúde não é o foco de viver mais, ter a pele mais bonita, é ter a consciência limpa, a consciência pura. Deus, o sangue correr na nossa mente, correr no nosso corpo puro, sadio. Amém. Por isso nós temos que voltar para a alimentação original. Exatamente, a alimentação edênica. E agora, Protágoras, se eu tenho a consciência ruim, eu tô com a consciência suja, oh meu Deus, então não tem chance mais para mim. Hebreus 9,14 diz que o sangue de Jesus tem poder para nos limpar a mente. Hebreus 9,14. Aqui, então o sangue de Cristo, lê para nós Hebreus 9,14 então. Então vamos lá, Hebreus capítulo 9. Hebreus é a última epístola aqui da lista de Paulo, né? Dessa lista que está aqui, em ordem do Novo Testamento. E Hebreus 9,14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então Deus, ele pode, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então, amém. Então ele, o sangue de Cristo, ele é o mediador. Deus é o nosso, Cristo é nosso mediador, e ele pode realmente nos fazer nova criatura a cada dia, né? Transformar nossa mente uma mente impura numa mente pura, uma consciência limpa. Só lembrar a história de Pedro e outros que tiveram a oportunidade de recuperar, que nem o próprio Davi. Davi no Salmo 32 mostra que ele teve uma consciência suja por 1 ano, né, mais ou menos. Ali não sei se fala período de tempo, mas alguns falam que foi 1 ano. E enquanto ele fez isso, até os ossos dele envelheceram, né, ele fala. Ele não pediu perdão, não escondeu o pecado. Exatamente. Né? Então, ali no Salmo 32 está escrito a consciência de uma pessoa que está suja. Sim. Mas ali ele mostra o que acontece quando a gente confessa. É interessante que ele fala, ele até faz um apelo no final: não seja que nem a mula, o cavalo, que precisa ser domado, né? Tipo assim, não seja uma pessoa que tem que apanhar para aprender o que é certo. Sim. Eu indico para os irmãos que querem saber sobre mente, sobre consciência, mente, caráter e personalidade, volume 1 e 2. Tem um texto aqui, um trechinho do volume 1, página 327, 328. A câmara da consciência coberta de teia de aranha deve ser adentrada. As janelas do ser devem ser fechadas em direção da terra e escancaradas para o céu. Então fecha, que tem pensamentos puros, fecha para a terra e para o céu, a fim de que os brilhantes raios do sol da justiça, que é Cristo Jesus, tenha livre acesso. Precisa Cristo entrar na nossa vida, escancarar para o céu a porta, a mente. A mente deve ser mantida clara e pura, para que possa distinguir entre o erro e entre o bem e o mal. Então, por isso, irmãos, que a gente não distingue. Alguém fala alguma coisa e você fala aqui, isso é loucura. Mas a gente nem entende o assunto, porque a mente está aberta para quê? Para a terra. E nós temos que fechar a mente para a terra e abrir para o céu. E o sol da justiça, que é Cristo, ilumina as câmaras das nossas mentes, que está cheia de aranha. Sim. Cheia de aranha, sai aquele mofo. Você sabe que o mofo, o sol quando entra, acaba com o mofo, né? Tira aquele cheiro de umidade, né? Então é preciso isso acontecer. Cristo Jesus, o sol da justiça, o sol benéfico, né? É um dos 8 remédios de Deus. Fazendo-nos nova criatura dia a dia. Amém. E aí quarta-feira vem agora consciência limpa, agora vem obediência. Obediência, isso aqui é algo muito interessante, irmão. E aí fala sobre aqui, logo no início da lição, fala sobre 2 personagens, Abel e Caim. Vai contar, foi 2 irmãos, 2 da mesma igreja, 2 teve a mesma educação, 2 a mesma oportunidade, só que um foi obediente e outro não. E aí, como que acontece isso? Então a questão a gente vê claramente hoje, e hoje tem outras histórias que tipificam a questão de Caim e Abel, que na história de Saul. Eu já vi muitas pessoas falando assim, o que importa é que passa de coração. Um exemplo, às vezes Deus fala que uma coisa é errado, e a pessoa veio e fez, mas a pessoa fala, não, mas importa que foi de coração. Não existe isso, irmão. Sim. A obediência é muito maior. A obediência é o centro da mensagem. Cristo morreu para que nós possamos ter poder para obedecer. Então, obediência, irmão Alexandre. Eu até tinha falado que eu ia ler um texto sobre a questão da união na igreja. Vou mostrar para você qual é o vínculo que existe entre a obediência, nós somos mordomos, temos que ser obedientes, a obediência e a união na igreja. Às vezes a gente pensa assim, que quem é que causa discórdia na igreja? São esses irmãos que estão pregando a verdade. Não é.
Não é, eu já mostrei aquele texto que não é pregar a verdade que causa desunião, discórdia na igreja. Não é. Eu tenho outro texto aqui do Espírito de Profecia que vai nos deixar bem claro que você quer sua igreja unida? Você quer sua igreja unida? Aplica isso que nós vamos ler aqui no Grande Conflito. Na página, aqui na nossa versão está na página 410, mas o capítulo é A Causa da Degradação Atual. Ela diz assim, ó: recebesse o professo o povo de Deus a luz tal como lhe refugie da sua palavra, e alcançaria a unidade porque Cristo orou, a qual o apóstolo descreve como a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, como é que nós podemos ter a unidade que está lá em João 17, que todo mundo fala, que Cristo orou pela unidade, porque todos sejam um? É quando nós obedecemos toda a luz que o Senhor revela, é o que está escrito aqui. A profeta, se você acredita nessa profeta, ela disse, o Senhor revelou para ela que o povo de Deus, ele está unido, ele une quando ele recebe toda a luz como lhe refugie, daquela maneira, exatamente daquela maneira que o Senhor revelou. Então aí vai ter o que, irmão Alexandre? Unidade. Sim. Então unidade não é deixando de falar, vamos deixar de falar isso aqui, senão isso vai causar desunião, né, irmãos? Não vamos falar isso aqui, vai causar discórdia. Mensagem polêmica. É polêmico isso daqui. Não, irmãos, não é assim que você vai conseguir. Isso aí você vai esconder para debaixo do tapete. E você vai ser achado como mordomo infiel, se você não falar. Misericórdia. Mas nós devemos pregar a verdade presente e conforme está escrito aqui, ó, receber como refúgio da palavra de Deus toda a luz que Deus revela. Amém. Reforma de saúde, reforma de música, reforma de veste, vida no campo, educação, psicologia cristã, finanças, família, como guardar o sábado. Ou seja, fidelidade, obediência a Deus e lealdade. Em toda a luz que o Senhor revela. Amém. Então, irmão Potar, nós falamos sobre a mente, né? Você sabe, a obediência começa na mente. Assim foi Caim e Abel, né? Sim. Abel recebeu a mensagem de Deus e ele começou a obedecer já na mente, já na cabeça. Caim já não. Já quis colocar aquilo que ele quer. Não precisa tão. E aí tem um texto aqui, ó, na própria lição: a obediência de Deus deve ser tão específica quanto ele ordena. Se ele mandou foi um cordeiro, é um cordeiro. Não é o seu melhor que ele quer. Ele quer o melhor seu naquilo que ele pediu. Ele ordena e não somente como pensamos ou desejamos que ele seja. O caso de Caim é um exemplo perfeito de alguém fazendo a própria vontade em vez de fazer o que Deus pede. Se Deus pediu para não comer esse alimento, não tem o que... mas o cientista lá na revista falou que não tem nada a ver. Pode tomar, que não tem problema, pode tomar café que faz bem pra saúde. Mesmo que a ciência prove, todos os cientistas do mundo falam é assim. E se Deus falou que não é assim, nós temos que não é assim. Essa é a fé de Abraão. Sim. Que a gente leu. Sim. Exatamente, a fé de Abraão. Abraão creu contra a expectativa, creu contra tudo. Creu que se Deus pediu sacrificar meu filho, se eu o matá-lo, eu sei que Deus pode trazer ele dos mortos. Olha, que crença. Que crença. Essa é fé. Essa é fé. Então a fé que desafia a ciência mundana. Sim. A ciência mundana é caída. Sim. Eu e minha casa, a nossa frase tem que ser igual a de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então quando fala em servir, exatamente isso. Você vai ouvir as pessoas falando que você vai ficar doente se você ficar vegetariano. Sim. Mas se você seguir a reforma igual está escrito no Conselho sobre Regime Alimentar, exatamente igual está ali, não tem erro. E fazer como Jó, mesmo que Deus me mate. Porque às vezes a pessoa faz reforma de saúde e pensa assim: mas o irmão, você viu, fez minha reforma de saúde, morreu 40 anos. Irmão, fé não é o que aconteceu com o outro. Fé, Deus falou, não importa, nem que ele me mate. Ainda que eu morra. Ainda assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com os 3 jovens na fornalha ardente. Se Deus vai me livrar, eu não sei, mas de uma coisa eu vou fazer. Vamos obedecer a Deus, não vamos obedecer a você, Nabucodonosor. Amém. Isso é fé. Fé. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E essas pessoas que levam a última mensagem, irmão Alexandre, vão ter essa disposição. Os 144 mil não vai ter pessoas que... Tudo que você põe dá uma desculpinha, mas isso aí foi pro tempo dela, tudo aí não é bem assim, não. O povo fiel é um povo que ama tanto ao Senhor,
que ele quer saber o que mais que tem, Senhor. O Senhor tem alguma coisa a mais? É um povo que vai pular numa corda que não sabe onde está pendurada a corda. É um povo que vai pular, aí eu creio em Deus. Deus me levou até aqui, eu vou pular nessa corda. Amém. Esse é o povo. Lê para nós, 1 João 5, verso 2 e 3. 1 João 5, verso 2 e 3. 1 João, então aqui é a primeira epístola, né, do nosso irmão João, o apóstolo do amor, que ele fazia. Então vamos lá, 1 João 5, verso 2 e 3. 2 e 3. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Romanos 1,5 vai dizer assim, ó. Romanos 1,5. Pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado. Para quê? Para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome. E capítulo 10 de Romanos, versos 16 e 17 diz assim, ó. Capítulo 10 de Romanos, versos 16 e 17. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu nessa notícia? Assim, então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a pergunta, o que obediência significa para os cristãos salvos pela fé? Então a obediência é um ato de amor. Sim. A gente leu os textos aqui, a obediência demonstra o verdadeiro amor que essa pessoa tem. Esse é o verdadeiro amor. Então, um exemplo de um casal. Um dos cônjuges não gosta de um certo tipo de alimento. Então o outro não entende porque vai ser tão gostoso. Eu já encontrei muitos casais, por exemplo, que um dos cônjuges não gosta de coentro, não gosta de coentro. E o outro não consegue entender o porquê, não consegue. Mas mesmo assim, por amor, quando vai cozinhar, ela não põe, porque sabe que o outro cônjuge não gosta. E mesmo se não gostar, ela não gosta, mas quer fazer porque ama a pessoa, ela, com o tempo, ela começa a gostar. Tem um exemplo muito típico aí do pastor Burlon. Não sei se você já ouviu sobre a história do mamão, pesquisa aí que você vai ver. Então ele não gostava de mamão. E todo dia a esposa dele, logo no primeiro dia de casado, vinha um mamão. E aí no segundo dia, mamão. E ela, mas você gosta tanto de mamão, filha? É meu predileto. A gente não toma café sem mamão. Então ele disse que começou a gostar do mamão de tanto que ele amava ela, não queria desagradar ela. Falava, eu odeio mamão, não quero saber de mamão. Ele comendo mamão, aprendeu a gostar de mamão. Porque o amor, né? Que amor. Então, porque a nossa natureza, Protágoras, nós temos que ser bem assim, verdadeira. Não é fazer a vontade de Deus, a nossa natureza não quer. Entre uma fruta e um chocolate, a nossa natureza puxa o chocolate. Mas Deus falou a fruta. Então a gente vai comendo a fruta e comendo. Com o tempo a gente gosta mais de fruta e já não gosta mais de chocolate. Porque sim, Deus é poderoso para fazer isso conosco. Amém. Amém. E isso é o amor. Então quando a gente fala, meus irmãos, da terceira mensagem angélica, quando nós falamos desse grande movimento mundial que a glória de Deus vai encher a terra, que está ali em Apocalipse 18, se fala de pessoas, não é que são melhores que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Não são pessoas que se acham melhor do que ninguém, são com o nariz empinado, não. São pessoas que amam, ela aprendeu a amar. Ela ama ao Senhor, ela ama ao Senhor e ama ao próximo. Então quem ama ao Senhor, tudo que o Senhor falar, ela vai aprender, vai pôr em prática. Então ela vai pôr toda a reforma de saúde, mesmo que as pessoas falem, você vai morrer. Ela põe, mesmo assim, mas porque o Senhor me falou. Amém. Irmãos, eu digo aqui para você, irmão Alexandre, e os irmãos que estão em casa. Uma pessoa uma vez perguntou, falando sobre a reforma de saúde, fala que reforma de saúde é para ter saúde. Aí eu pensei comigo, eu não faço reforma de saúde só para ter saúde. Eu faço reforma de saúde porque o Senhor me mandou, Ele me pediu. E se eu amo, eu tenho que fazer. Então nós devemos amá-lo. Entender que há um Deus que pediu muitas coisas para cada um de nós. Ele nos ama. Amém. Nós possamos amá-lo, aprender cada dia. E isso, quando fala que os mandamentos do Senhor não é algo pesado. Você viu que João fala isso. Por quê? Porque se nós amamos, isso não é algo pesado. Se nós amamos, Deus pediu e nós amamos e nós gostamos de fazer isso. Interessante que você falou aí sobre saúde, me veio à mente. Nós não devemos pregar mensagem nossa, os outros remédios de Deus, por saúde apenas. Por quê? Alguns vão argumentar assim, ó, mas se é por saúde, meu pai, meu avô, morreu com 100 anos fumando e bebendo. Então, eu vou continuar bebendo e fumando.
Exatamente. A nossa mensagem principal é a mente e a consciência pura. É lealdade e obediência a Deus. Não importa o que vai acontecer, mesmo que a gente morra, mas nós vamos morrer obedecendo a Deus. E eu quero enfatizar Romanos 5, 1, verso 5. Olha que texto, ó. Porque alguns vão saber, eu estou na graça, irmão. Eu aceitei Jesus. Mas o que é isso? Pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado. Para quê? Para que serve a graça e o apostolado? Para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome. Então a graça de Cristo, o amor, a justificação pela fé é enviada a nós para quê? Para a obediência. A obediência. Tudo nos leva a obedecer, porque se amamos, guardamos o seu mandamento. E aí, irmão Protágoras, aqui no final da lição, bem no rodapé da lição, tem aqui, ó. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em se obedeça a sua palavra? É uma pergunta. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Aí no rodapé, olha a pergunta para nós discutir aqui, e vocês pensarem aí. O que Samuel quis dizer com as palavras obedecer é melhor do que sacrificar? Como isso nos ajuda a não cair no falso evangelho da graça barata? Então, e isso aqui eu já tinha citado, logo no exemplo de Caim e Abel, a questão de Saul. Esse texto aqui, de 1 Samuel 15, está no contexto daquilo que Deus tinha falado para Saul. Saul, vai lá e faça assim. Aí ele chegou lá e fez do jeito dele. Ele pegou as ovelhas, Deus tinha falado para destruir todas aquelas ovelhas também. E aí ele trouxe as ovelhas, e aí quando Samuel chega e ele ouve o barulho das ovelhas, ele pergunta, e Saul veio orgulhosamente, fiz tudo que o Senhor mandou. Aí Samuel, fez mesmo? Fiz. Aí ele, e que barulho é esse de ovelha que eu ouço? Ele, não, o melhor do gado nós separamos para o Senhor. Irmãos, isso acontece, se você acha isso um absurdo, isso acontece continuamente em nosso meio. Uma vez uma pessoa veio e me falou assim, ó, olha, irmão Protágoras, eu concordo com você que teatro é uma coisa que não deve ter na igreja, que a profeta falou. Mas se a pessoa fez de coração para Deus, eu não acho que ela vai rejeitar. Aí se encaixa esse texto aqui. É a mesma coisa. Deus falou assim, faça assim, vai lá e faça assim, Saul. E ele fala, não, mas o melhor Deus... Mas ele não trouxe para ele, irmão Alexandre. E pode acontecer com, fazendo até aplicação, irmão Protágoras, mas quando a gente começou com o teatro, olha como a igreja está lotada de visita. Estão atraindo pessoas. Aí, como Samuel falou, olha, mas tá cheio, eu trouxe para o Senhor sacrificar, como Saul falou, né? Sim. E aí, o que Samuel respondeu? É melhor obedecer do que sacrificar. Amém. Não importa. Então, essa mensagem vai ser levada, não é por nossas estratégias maravilhosas. A gente sempre tem citado isso aqui. A mensagem do terceiro anjo, a verdade presente para o nosso tempo, a última mensagem de advertência a ser dada ao mundo, que vai impactar o mundo. Não precisa da sua estratégia, meu irmão. Quem faz a estratégia é Deus. A única parte que você encaixa na estratégia de Deus é você obedecer, é baixar a cabeça, é simples. Eu acho que é a parte mais fácil, irmão Alexandre. Eu não preciso me preocupar com a estratégia. A única coisa que eu preciso me preocupar é em obedecer. Sim. Você é um soldado, você não é o capitão. O capitão que é o estrategista. Jesus é o nosso capitão. Tem a música Jesus o capitão, um hino jovem antigo muito bem consagrado, né? Jesus o capitão, o barco não vai naufragar, pois Jesus é o capitão. Então Jesus está à frente e ele é o estrategista. Você só obedece, você é soldado. Então o capitão me fala, vai pro campo. Aí fala, não, eu vou ficar na cidade porque eu tenho que evangelizar. Quem vai evangelizar? Gente, no exército, se um soldado raso como nós vai falar contra o capitão, não, você está errado. Nós é expulso imediatamente. Nós pode ir até pena de morte. Estou falando num exército, né, comum. É pena de morte, corte marcial. Desobedecer o capitão. Agora, que coisa interessante. Nós temos toda essa luz, por exemplo, um exemplo que está sendo citado de vida no campo. Os valdenses que viveram na Idade Média, eles não tinham televisão, não tinham internet, não tinha meio de transporte rápido que nem avião, carro. E eles moravam no campo, isolado da cidade. E eles evangelizavam mais do que as pessoas que hoje moram no centro da cidade. Sim. Então, quer dizer, isso é desculpa. Esfarrapado. Desculpa. Vamos lá, quinta-feira agora, agora digno de confiança. Lucas 16, 10 a 12. Vamos ler Lucas 16, capítulo 16, verso 10 a 12. Então vamos lá, Lucas 16, verso 10 a 12. Aqui é um texto bem conhecido
Nossa, eu vou ler aqui em 1611, a King James. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois se não tiveres sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se não fosses fiéis naquilo que é de outrem, quem vos dará o que é o vosso? Então, o que significa ser digno de confiança? Então, você vê claramente ali que, mais uma vez, por mais que a gente tenta fugir, irmão Alexandre, o que ele está falando aí que Deus vai colocar sobre nossa confiança? É a mensagem, é os mistérios de Deus, são os oráculos divinos, não é bens. Você vê que ele não está focando em bens tangíveis. Sim. Se você for olhar bem o texto, está falando de bens intangíveis. Então, mais uma vez, por mais que a gente tenta falar, vamos parar de falar isso. A gente vê que a lição ela vai afunilando, falando exatamente isso, porque a gente tem várias coisas, tudo, né? Tudo é mordomia, toda coisa que Deus colocou, a nossa administração, nós somos mordomos, vai ser pedido conta. Agora, o principal que está sendo em xeque aqui, exatamente a mensagem de Deus. Então, nós podemos aplicar o seguinte: a chuva temporã está caindo hoje. Se a gente não é fiel na chuva temporã, Deus vai confiar a chuva serôdia, que é poderosa, em cima de um povo que não viveu na chuva temporã? De jeito nenhum. Um povo que fosse fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Se fosse infiel no pouco, eu vou te colocar no muito? De maneira nenhuma. Isso que a palavra de Deus está falando para nós aqui. Não Amém. vai. Ou seja, uma geração acostumada a dar desculpa. Sim. Será que a geração acostumada a dar desculpa para tudo é a geração que vai triunfar com a mensagem? Com certeza não. Com certeza não. Agora, quando se fala aqui, irmão Alexandre, também, dessa fidelidade, de sermos dignos de confiança, de ser colocado a mensagem, aqui no livro Testemunhos para a Igreja tem uma citação bem interessante, que eu faço questão de estar dividindo com os irmãos. Ela que diz assim: os que foram impelidos a dar um claro e direto testemunho no temor de Deus para reprovar o erro, para trabalhar com todas as suas forças para edificar o povo de Deus, estabelecer em pontos importantes da verdade presente, tem muito frequentemente recebido censuras em lugar de simpatia e auxílio, enquanto os que, como você, assumiram uma posição neutra, são considerados dedicados e possuidores de um espírito moderado. Deus não os considera assim. O precursor do primeiro advento de Cristo era um homem de fala franca. Ele reprovava o pecado e chamava as coisas pelo devido nome. Ele pôs o machado à raiz da árvore, dirigiu-se a uma classe de profetas convertidos que vinha até ele, e no Jordão para serem batizados, dizendo: raça de víboras, tal, e tem toda a história. Nesse terrível tempo, está na página 321, capítulo Ciúmes e Críticas. Nesse terrível tempo, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles, e aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Então não é digno de confiança. Não é digno de confiança. Um terrível ai repousa sobre eles. Irmãos, aqui está falando de pastores, mas qualquer pregador, qualquer professor de escola sabatina, qualquer líder da igreja que tem oportunidade de falar no púlpito, se você é uma pessoa moderada, aqui está dizendo que você não tem lugar não. Sim. E aqui, digno de confiança, Deus pôs para você a mensagem e você fica calado. Que confiança. Por isso que no início eu falei, ser leal a Deus, ser obediente a Deus, isso traz uma perda, às vezes traz muita perda. Perda de amigo, perda de cargo na igreja, perda do emprego. Então ser leal a Deus sobre todas as coisas, ser fiel a Deus, é muita perda. Porque você vai ter que pregar coisas, que aí fala que João Batista pregou raça de víbora, coisas que nós não gostamos, ser humano não gostamos. E ela fala que é pra gente pregar mais direto do que foi João Batista nesses últimos dias. E Deus não considera pessoas que pregam mensagens suaves como seus pregadores, seus pastores. Um terrível ai. Ai, tá em Apocalipse, significa praga. Então, punição. Então temos que ser francos. Não precisamos ser alarmistas, mas temos que ser francos. A verdade, se Deus confiou, você é uma pessoa que estuda o Espírito de Profecia, você estuda a Bíblia, você entendeu claramente a mensagem, mas você é daquelas pessoas que falam assim, eu acho melhor não falar isso não, senão isso vai causar muita confusão, isso vai causar muita discórdia, eu acho melhor ficar calado. Então, você se encaixa nesse texto aqui. Quer ver um exemplo aqui da Bíblia?
uma pessoa que foi fiel num pouco e Deus colocou no muito, Daniel. Daniel, ó, 1:8. Ó como começou Daniel, ó. E a irmã White comenta esse texto e fala que muitos achariam que Daniel seria fanático, porque vai se meter com coisa tão pequena como a alimentação, quase pôs todo o povo de Israel que sobrou, que ficou lá na Babilônia, a perder, a morrer. Ó, Daniel 1:8. Porque Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Então Daniel propôs isso, e Daniel foi colocado no pouco, e no muito Deus colocou ele. Foi um dos grandes homens. Ele ficou entre 2 reinos, Babilônia e depois Medopécia. Então 2 reinos, 2 poderosos reinos que reinou nessa terra mundialmente, que Daniel esteve e foi fiel. E esses 2 homens, os 2 reis do império, viu em Daniel como homem de Deus. Olha. Amém. Amém. Foi fiel no pouco na alimentação. Aí, alimentação não tem nada a ver, irmão. O reino do céu não é comida e bebida. Foi fiel no pouco, Deus. E hoje a gente está sendo fiel na mensagem de saúde. Deus vai nos colocar lá na chama serôdia. Vai ser homens e mulheres usados por Deus para dar a última mensagem de advertência ao mundo. Amém. Amém. E um texto na lição aqui, ó, lá no rodapé da lição, Recebemos para a Igreja, volume 6, página 190. As pessoas percebem se somos ou não dignos de confiança. Elas percebem. Elas confiarão em nós se perceberem que não somos influenciados por opiniões, modismo e lisonja. Então as pessoas sabem se a gente é fiel, leal e se a gente não gosta de bajular as pessoas. Ó, elas confiarão em nós, as pessoas verdadeiras, né? Porque bajuladores vai ficar com bajuladores. Ó, elas confiarão, as pessoas sinceras, confiarão em nós se perceberem que não somos influenciados por opiniões, modismo nem lisonja. Sim. Ser dignos de confiança é uma demonstração do desempenho do nosso caráter em todas as nossas responsabilidades. Um teste para o céu. Devemos ser súditos fiéis do reino de Cristo, dignos de confiança, para que os que são mundanos possam ter uma imagem fiel das riquezas, bondade, misericórdia, compaixão, cortesia dos cidadãos do reino de Deus. Então a gente sempre está enfatizando que é melhor dar um testemunho do que falar e não viver. Então as pessoas, irmão, a gente não engana os outros. As pessoas que gostam de bajulação, pessoas que gostam de modismo, são geralmente pessoas incompetentes. O mundo já sabe disso nas empresas. E nós na igreja, sabe aquelas pessoas quando chega um líder, quando chega um pastor, fica só bajulando, fica só tentando influenciar, é influenciado pelas opiniões. As pessoas que estão em volta falam, ixi, olha esse aí, ó, não tem opinião própria e é bajulador. Esse não é digno de confiança. Porque as pessoas que são dignas de confiança, elas têm opinião própria. Mesmo que a gente discorde dela, né? São de opinião, pode mudar líder, ou entrar outro líder, mas eles não bajulam. E não anda em conformidade com o modismo, com a moda do mundo. A moda agora é crer nisso. Tá lá. A moda agora é crer naquilo, vai lá. Então, as pessoas, os fiéis, não são modistas. Sim. E você vê que até na questão da reforma de saúde, existem modas. Você prestou atenção? Sim. Então tem uma hora teve uma época que foi a época da linhaça. Sim. Depois foi a época da chia. Depois a época do kefir. Então eles vão inventando um monte de coisa, né? Tem a ração humana. Tem. Entrou, depois saiu. Então, mas é interessante de ver que Deus já não deu uma reforma, a gente está ali, não precisa endeusar, esse alimento tem tudo, não. O alimento está ali em Gênesis 1:29, ali está a receita da fidelidade. Irmãos, toma cuidado com bajuladores. Geralmente bajuladores puxam seu tapete, viu? Toma cuidado com pessoas que estão lisonjeando você, viu? Cuidado. Eles tentam comprar as nossas opiniões através da bajulação e do tapa nas costas. Você é o cara, não tem ninguém melhor do que você. Você é um bom pregador, você é um bom pregador, rapaz. Por que você fica envolvendo com esse grupo aí? Você prega bem, você é um cara fiel aqui, vem todos os sábados na igreja, não precisa ficar se envolvendo aí não. Cuidado com bajulação. Bajuladores, eles puxam o tapete da gente. E aí, irmão Protágoras, sexta-feira, um estudo para nós fecharmos aqui. Fechar com chave de ouro. Lê para nós Lucas 12:48. Que Lucas, né, o evangelista, historiador, no capítulo 12 do seu livro, seu evangelho,
12, verso 48. Diz assim: mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites serão castigados. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais pedirá. É aquele prestação de contas, né, que foi falado na última lição. E que vai haver um dia de prestação de contas para cada um de nós. E foi muito confiado a nós, Adventista. Sétimo dia vai ser o quê? Muito requerido, cobrado. Muito cobrado. A gente está estudando sobre a história dos Menonitas, que é um grupo de anabatistas. Interessante que muitos deles, João Alexandre, vivem no campo, em comunidades. Não tem reforma de saúde igual a gente tem, mas são conhecidos como pessoas que são temperantes, se vestem bem. São pessoas que muitos deles na música não usam bateria. Eles claramente não usam bateria como instrumento de adoração, conforme está lá em Crônicas. Então é algo bem interessante. Eles não têm espírito de profecia e eles vivem muito mais a luz do que a gente. E nós que temos essa luz tão maravilhosa que Deus nos deu, somos mestre em dar desculpa. Nós, povo adventista, irmão Alexandre, já descobrimos. Nós somos mestres em alguma coisa. Pelo menos em alguma coisa nós ganhamos. Nós somos mestres em dar desculpa. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Nós possamos deixar as desculpas de lado. Possamos aprender a pôr em prática o assim diz o Senhor. Sim. Então, aqui diz assim para nós, ó. Segundo para a Igreja, volume 7, 177. A responsabilidade individual é um princípio bíblico essencial. Responsabilidade individual. Enquanto esteve na terra, Jesus foi responsável perante o Pai. João 8, 28. Somos responsáveis por toda palavra frívola que pronunciamos. Vamos dar conta. Mateus 12, 36 e Lucas 12, 48. Porém, a maior ameaça à responsabilidade individual e a tendência de transferir nossa responsabilidade para quem? Para outra pessoa. Nós sempre está comentando. Nós trouxemos a responsabilidade para outra pessoa. Não fui eu, é fulano. Não é nossa propriedade particular que é confiada nós para investimento. Se fosse, poderíamos reivindicar poder arbitrário sobre ela. Poderíamos transferir nossa responsabilidade para outros e deixar nossa mordomia com eles. Todavia, não pode ser assim, porque o Senhor nos fez individualmente seus mordomos. Individualmente. Cada um vai estar perante Deus e dar conta daquilo que foi fiel, aquilo que foi infiel. Não vamos ser julgados por coletivo. Mas o pastor fez isso, por isso que eu fiz. A mulher do pastor. Eu devolvo meu dízimo, deixa pra lá. Eles que se virem. Não existe isso. Individualmente. Então nós somos cobrados individualmente. Então, e a vida em Cristo, em relação a essa cobrança, eu estava aqui pensando no livro Caminho a Cristo, na página 70 dessa versão aqui, diz, a vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimento. Às vezes a gente acha que vai ser aquela vida que nem o pentecostal fala, né? Eu glória, não sei o que. Às vezes não existe esse êxtase de sentimento, mas deve existir uma constante e serena confiança. A esperança não está em você mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza se une com a força. Você acabou de ler um texto que diz algo parecido. A ignorância, a sua sabedoria, a fragilidade ao seu eterno poder. Você não, ou seja, então a nossa ignorância se une com a sabedoria divina. Então isso daqui, nós somos chamados a ser verdadeiros mordomos de Deus. Essa mordomia é intransferível. E essa vida cristã, como está escrito aqui no Caminho a Cristo, às vezes não vai ser aquela coisa, glória toda hora. Vai ter momentos de dor, sim. Mas o ponto principal, irmão, é essa união com Cristo, dia a dia, que está no livro Caminho a Cristo. Pense constantemente em seu amor, na beleza e perfeição de seu caráter. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para a sua meditação. Então, se a pessoa tiver isso aqui, ela vai conseguir ser esse mordomo fiel que está aqui. Ela não vai transferir a responsabilidade para outro. E para nós fecharmos aqui a discussão, tem a pergunta 3, perguntas para discussão, a gente possa enfatizar aqui. Muitas vezes o conceito de lealdade, porque alguns podem pensar, né, como algo bom. Mas é sempre assim? Pergunta. Podemos ser leais a alguém ou algo que não é bom? Porque o conceito de lealdade deve sempre ser entendido no contexto específico da Bíblia e do Espírito de Profecia. Tem que bater. Para que verifiquemos se essa lealdade é boa ou inapropriada. Porque às vezes a pessoa pode ser leal ou alguém ou alguma coisa que não é bíblico. Sim. Vamos supor, um líder da nossa igreja que a gente sabe que está fazendo coisa errada.
e, não, mas eu tenho que ser leal a ele, não importa o que. Não, tem que bater com Isaías 8:20, a lei, o testemunho, Bíblia e profecia. Se não estiver batendo com isso, não há luz neles. Não pode, devemos ser leal sim, mas pessoas ou aquilo que bate com Bíblia e o Espírito e profecia. Amém. Amém. E, irmãos, o Senhor nos chama a isso aí, essa obediência, submissão. Essa submissão é a verdadeira mordomia, a verdadeira mordomos. E aí a lição, o título da lição é quais são as características do mordomo, não é isso? Quais são as marcas de um mordomo? Qual característica, como é o caráter de um mordomo? O caráter de um mordomo que nós estudamos essa semana, o que está o cerne, a coluna espinhal, dorsal da mensagem dessa semana, do estudo da lição da Escola Sabatina dessa semana, é que nós devemos se submeter ao Senhor e nós devemos obedecê-lo. Amém. Na mensagem que Ele nos confiou como mordomos. Então é em tudo, é no dinheiro, é na comida, é na casa, no lar, na família, educação, psicologia, é tempo, em tudo. Nós temos uma revelação de Deus e nós adequamos, né? Nós temos como se fosse um ISO, né? Nós adequamos a esse ISO e nós vamos ser felizes, porque os mandamentos de Deus não são pesados, conforme nós lemos. Nós possamos ser essa pessoa feliz, buscando ao Senhor, se submetendo dia a dia ao Senhor, e nós seremos achados mordomos fiéis. Nós teremos a marca, o caráter do mordomo fiel. Amém. E essa obediência, essa lealdade não é uma lealdade, obediência cega. É batendo no que está escrito. Vamos ver o que está escrito e Deus nos mostra, aí vamos seguir certinho Bíblia e o Espírito e profecia. Vamos orar? Que Deus abençoe, que você possa curtir nosso canal, possa compartilhar, tocar no sininho aí, para que outras pessoas possam saber dessa mensagem da verdade presente. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra que podemos ter as marcas do mordomo. Ser leal ao Senhor, ser obediente a todas as coisas e ter a consciência limpa pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus que nos lava completamente. Amém, meu Deus. Senhor, meu Deus, se algum irmão está passando por alguma dificuldade, às vezes não está sendo leal ao Senhor, ou alguma irmã, que o Senhor possa ajudar ele, a sua família, que eles possam ser leal ao Senhor sobre todas as coisas, Deus. Amém, meu Deus. Muitas vezes podemos ser até perseguidos, porque aqueles que querem viver fielmente, está escrito na sua palavra, padecerão perseguição, mas que possamos olhar pelos homens que está escrito na Bíblia, no Espírito de Profecia, homens do passado, homens de Deus, que foram fiéis a despeito de que acontece em volta, Deus. Amém, ajuda, Deus. José foi homem fiel no Egito. Daniel em Babilônia. Homens que não se curvaram ao modismo e às bajulações da época. Verdade, ajuda-nos a ser fiel a todas as coisas, Deus. Porque o Senhor diz que no pouco nos colocaste e no muito vai nos colocar se a gente for fiel. Abençoe nossos familiares, abençoe esse projeto da Escola Sabatina, que os irmãos despertem para estudar a Escola Sabatina através do olhar, Deus, da lente da Bíblia e do Espírito de Profecia. Lhe pedimos não que haja mérito em nós, e sim em Cristo Jesus. Amém, Deus. Quando o dia enegrecer e o labor findar, veremos lá do céu Jesus com todo o seu poder, e Ele virá em sua glória para receber os escolhidos de seu Pai.